Olá, olá, bem-vindo ao nosso quarto encontro para a recapitulação da lição 13 da Escola Sabatina, a última lição desse trimestre. E hoje traz o título Jesus no Getsemane. A lição começa dizendo que de tudo que Jesus tinha sofrido ao longo dos seus 33 anos, nada se compara ao que ele enfrentou nas últimas horas da cruz, desde os tempos eternos. Foi planejado o sacrifício de Jesus como oferta pelos pecados do mundo, e então tudo estava para acontecer. Perceba que muitas vezes nós damos muita ênfase ao sofrimento que nós entendemos que Cristo estava sentindo, que era a perseguição, que era a dor, o mesmo depois disso, a cruz, o medo da morte. Entendo que Jesus não tinha medo da morte, Jesus não tinha medo da dor, Jesus não tinha medo das palavras que diziam contra eles, das calúnias, da difamação. O que Jesus sentia era medo do pecado, isso ele tinha medo. E agora ele estava recebendo algo que nós não temos noção. A culpa do pecado da humanidade estava recaindo sobre ele. E quando ele pedia, lá no verso que nós lemos no início do estudo, Deus meu, por que me desamparaste? Ele fala mais outros versos sobre isso. Não estava pedindo para ser liberto da morte, para ser liberto dos açoites, da dor. O pedido de Cristo, o medo de Cristo era que o pecado iria causar a separação. Ele sentiria por alguns instantes, por algum tempo, por algum momento, uma separação do seu Pai, algo que ele nunca havia experimentado, algo que infelizmente o pecado trouxe para nós, separação de Deus. E o que Cristo sentia medo era pela separação do Pai. Até então ele intercedia pelos outros, agora ele pedia intercessão do Pai. Percebam que o problema não é a morte, porque ele sabia que iria ressuscitar. O problema não são as feridas causadas pelos açoites, porque isso se recupera. O grande problema era a separação causada pelo pecado. E quando Deus disse que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, Cristo veio para nos dar essa vida eterna, uma vida eterna sem pecados. Não aqui nesse mundo, mas na eternidade. Que você possa entender e reconhecer que o pecado causa um dano terrível em nossa vida, muito mais devastador do que a dor, do que uma chicotada, do que uma doença, até mesmo do que a morte. O pecado pode nos separar da eternidade. Cristo tinha medo disso, de mais nada. E nós devíamos, assim como Cristo, reconhecer os danos que o pecado pode causar. E devíamos fugir do pecado, ter medo do pecado, compreender que nenhum ser humano jamais foi chamado a passar por algo que Cristo passou. Receba nos seus ombros todo o pecado da humanidade, para que nós tivéssemos o perdão. E foi isso que ele fez. E que a lição de hoje possa nos trazer essa inspiração. Termos medo do pecado, rejeitarmos o pecado e recebermos o dom gratuito da salvação. Que Deus nos abençoe nesse dia. Um abraço e nos vemos amanhã.